Olá pessoas do meu coração, como é que vocês estão? Espero-vos bem desse lado. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje vamos falar de uma obra que me obrigou a estudar. E estou a falar da obra O Tempo das Cerejas, da autora catalã Montserrat Roig. Antes de darmos início à reflexão, dizer aqui que eu li esta obra também para participar no projeto da minha querida Ana Lopes, a quem eu deixo um beijinho muito grande. Beijinhos, minha querida, um abraço imenso. No projeto dela, que ela em maio traz-nos sempre um projeto Maio em Espanhol, em que nos convida e desafia a ler literatura espanhola. E embora este ano a Aninha não esteja presente aqui em vídeo para nos desafiar, ela deixou esse desafio via comentário e eu até, antes dela ter falado nisso, eu já tinha decidido que iria, neste mês de maio, ler esta obra. E esta obra, porque eu escolhi esta obra? Esta obra eu conhecia recentemente, quando via um vídeo de uma youtuber do Brasil, que é a Marina, e ela falou muito bem desta obra. E depois a minha memória pegou-me ali uma partida, porque eu creio que já tinha ouvido alguém a falar sobre ela. Não sei se até foi a própria Ana, não sei, mas eu depois fiquei com aquela sensação, eu já ouvi isto em algum sítio. E então a história interessou-me, os temas abordados interessaram-me bastante e eu fui à procura da obra. E quando eu, na minha pesquisa, percebo que não há a tradução para português de Portugal, que tem sido algo recorrente na minha vida literária nos últimos tempos. Há obras que eu quero ler e depois vou ver se há tradução para português de Portugal e não há. E isso deixa-me muito enervada. E então só me restou. Eu queria muito ler esta obra, então eu decidi vou ler em castelhano. A obra original foi escrita em catalão, ok, mas eu ainda tenho alguma sanidade, nunca na vida iria ler em catalão, porque não. E então, mas castelhano, pensei, porque não, até porque eu já li outras obras em castelhano e correu bem. E pronto, fui à procura da edição em castelhano, comprei a versão digital, eu vou deixar aqui a capa. Comprei assim um preço absurdo na Amazon, um e-book, assim uma coisa, enfim. E li. E antes de vos falar da obra, tenho de falar aqui um pouco sobre a autora. Porque vai fazer sentido. Este é um caso em que há uma mescla grande entre a criação e o criador. Então, a Montserrat, ela nasceu ali em 46, 48 por ali. Ela morreu muito jovem, morreu com 45 anos, creio. Ou seja, ela atravessou ali a transição entre o franquismo e a democracia em Espanha. E ela esteve sempre envolvida em movimentos políticos, seja ainda enquanto estudante na Universidade em Barcelona, seja depois já na sua vida profissional enquanto jornalista e enquanto escritora. E este envolvimento político, este posicionamento político que ela sempre teve, e depois também aqui o feminismo também muito presente na vida dela, ela foi também uma ativista feminista, não preciso dizer de que facção, não é? Não vale a pena. É óbvio, não é? Qual era a facção ideológica que ela defendia e na qual se posicionava. E isso acaba por depois estar explanado na sua obra, pelo menos nesta obra. E no que eu li, também eu fui estudar um bocadinho, lá está, sobre a história da autora,
e as outras obras também têm muito esta carga sociopolítica, principalmente as questões do feminismo, dos direitos das mulheres, também a parte dos idosos, também a Montserrat tinha uma sensibilidade e um olhar atento para as minorias ou para as populações mais fragilizadas, digamos assim. E nesta obra, das cerejas, também vemos isso. E então a sua obra acaba por ser a sua voz, não é? O seu posicionamento face aos acontecimentos, não é? Ao que se ia acontecendo no seu país. E também aqui, e nas palavras da própria, a sua obra como aqui uma lembrança, uma memória. Ou seja, é preciso continuar a falar daquilo que aconteceu para que a memória persista, para que não nos esqueçamos do que foi. E neste caso ela referia sempre à ditadura franquista, que é preciso recordar este período negro da história de Espanha, mas também as pessoas que não tiveram voz durante este período. E é isso que ela quer trazer aqui com as suas obras, e com esta obra em particular, é essa voz. Principalmente, como eu disse, nas mulheres e nas pessoas, nas populações mais fragilizadas, que são elas que acabam por sofrerem um impacto ainda maior. E agora falando então desta obra em específico, é para isso que estamos aqui. O Tempo das Cerejas, só o título, começando já aqui pelo título, e isto depois também é referido na obra. O Tempo das Cerejas, que é uma alusão à canção francesa do Jean-Baptiste Clément, acho que é isso. Desculpem se eu estiver a dizer errado o nome do senhor, mas acho que é. Esta canção foi ali na Comuna de Paris, em 1870 e qualquer coisa. Era uma canção que abordava, lá está, este tempo das cerejas como o tempo pós-revolução, ou seja, remete-nos aqui para quase que a bonança depois da tempestade, quase para aquela alegria que vem depois do sofrimento, não é? E então nós vamos aqui conhecer algumas personagens. Uma delas, e a principal, é aqui a Natália. E no início da obra nós presenciamos o regresso da Natália a Barcelona. A Natália esteve 12 anos em autoexílio, digamos assim, primeiro em Paris, depois em Londres. E este regresso vai reabrir feridas que foram inicialmente abertas 12 anos antes. Há aqui, 12 anos antes, neste momento presente, algo que acontece na vida da Natália que a obriga a fugir, a auto-exilar-se, para não ser presa. E ela agora regressa no tempo das cerejas, ou acalentando a esperança desse tempo das cerejas, acreditando que vai encontrar uma Barcelona diferente. E quando ela chega, percebe que, apesar de tanta coisa ter mudado, ainda pouco mudou, principalmente na sua família e nas mentes da sua família. E esta obra, lá está, é uma obra complexa no sentido de trazer aqui vários temas e várias camadas. Nós temos aqui claramente o papel da mulher e é explanado, é explicado, é mostrado como mesmo as mulheres que durante aqui o franquismo estiveram do lado da resistência, não é? Que lutaram lado a lado com os homens, acabavam por ser sempre menorizadas, sempre menosprezadas. É o ponto número 1.
Depois, os direitos inexistentes da mulher, não é? A mulher não era dona e senhora do seu próprio corpo, e sim, nós temos aí muito também o tema da IVG, da interrupção voluntária da gravidez, e isto não é novidade para ninguém, que muitas mulheres morriam a fazer uma IVG, porque tinham de recorrer à clandestinidade, não é? A pessoas habilidosas que faziam essa intervenção, sem qualquer segurança, sem qualquer higiene, sem qualquer cuidado. E é curioso como hoje em dia parece que há aí uns alecrim dourados que querem voltar a esses tempos, não é? Parece que têm saudades nesses tempos. E é por isso que nós temos de recordar a história e temos de ler obras que nos relembrem disto, que nos recordem. Não é. Eu admiro as pessoas que acham que está tudo bem e que são tudo fabulações das nossas cabeças e pessimismo. Admiro muito essas pessoas porque acredito que se devam deitar à noite e descansar. Também há pessoas que dizem que o feminismo não faz qualquer sentido ou que os direitos das mulheres estão salvaguardados. Não estão, pessoas. Da mesma forma que voltaram com esta atrocidade da reconversão, eu nem não consigo dizer terapia, porque isso seria mentir, porque não é terapia, não é? Da mesma maneira que voltamos atrás em direitos das pessoas que pertencem à comunidade LGBT, esses mesmos alecrim dourados não vão perder a oportunidade, ou à primeira oportunidade, eles vão querer mexer na IVG e por aí adiante. Ninguém tem ilusões. Portanto, dizer que nós podemos estar muito bem descansadinhas por não temos razões para nos queixarmos é uma ilusão, mas lá está, cada um vive a ilusão que quer. E esta obra recorda-nos precisamente disso, dessa ausência de direitos, dessas mulheres que morriam só porque queriam ter poder de decisão sobre o seu próprio corpo. Este é um tema também aqui muito presente na obra e, voltando aqui um bocadinho atrás, a IVG, o aborto, dava direito à prisão às mulheres que o faziam. Pronto. Parece que queremos voltar a isso cá em Portugal e se calhar por esses mundo fora também. E esse é um tema central, ok? E aqui com uma sensibilidade muito apurada da autora. Depois nós temos, agora aqui, depois claro temos outros temas sociopolíticos bastante delicados, não é? E personagens, a Natália, aqui 12 anos antes, ela junta-se aqui a um grupo que faz parte da resistência, mas eu queria pegar aqui noutra vertente da obra, e isto lá está, uma vez mais, é uma reflexão muito pessoal, foi a forma também como eu li esta obra. Nós temos aqui uma forte carga sistémica, ou seja, nós temos aqui uma figura muito importante e muito central também, que é o pai da Natália. E este pai, nós vamos ter uns vislumbres do seu passado. Ficamos a perceber que páginas tantas durante a Guerra Civil. Ele esteve do lado dos republicanos. Esteve também, foi preso, esteve em campos de concentração. E depois ele estar preso, ele muda completamente o seu posicionamento político. Ele passa de um extremo para o extremo oposto. E isto, a esta Natália, que ela depois conhece esta história do pai, isto faz-lhe muita confusão.
E ela teria um atrito muito grande com o pai desde muito cedo. Então nós vamos ver muito aqui também esta carga sistémica, esta relação, esta ferida materna, esta relação ferida, que culmina aqui nesta fuga da Natália para o autoexílio. Este pai tem aqui um papel, é quase que aqui o causador desta necessidade que ela tem de fugir. Então há esta mágoa que é alimentada durante estes anos, de parte a parte, quer da parte da Natália, quer também da parte deste pai, que apesar de ser um homem muito austero, um capitalista, que só vê dinheiro, só vê status à frente, nós percebemos que este homem também vive em sofrimento e vive com muitos flashbacks do passado e das escolhas que fez ou que teve de fazer. E isso é muito interessante também de perceber de forma que tudo isso influenciou a relação dele com a filha. E depois aqui, quando ela regressa, aqui depois na parte final, eles vão se reencontrar, não é? E há uma parte que me emociona muito, não vou contar qual é, mas eu emocionei-me muito por vários motivos. O primeiro é que, apesar das ideologias diferentes, dos posicionamentos diferentes, apesar das feridas do passado, há algo mais visceral que continua a unir este pai e esta filha. Há um laço maior. E esta Natália, ela é incrível. Ela depois tem aqui um ato de puro altruísmo e de lá está, de conseguir ressignificar tudo o que aconteceu, conseguir passar por cima disso tudo em nome de algo que ela lhe diz mais e de encarar essa própria ferida que tem para com o pai, olhá-la de frente, encará-la, percebê-la. Isso é tocante, até porque depois este homem tão poderoso, tão austero, acaba quase por perder tudo. E quando eu digo tudo, não estou a falar de bens materiais. Depois vocês lerem a obra vão perceber que eu estou a falar. E chega a uma altura da sua vida, lá está, uma vez mais aqui a autora, a Montserrat, é muito curioso, ela faz-nos sentir compaixão por esta personagem. Eu odiei-o ali, muito, ali, principalmente quando a Natália teve de fugir, eu odiei muito este homem, odiei é um termo muito exagerado, mas pronto, senti muita raiva dele, e no final terminei a sentir compaixão. E para mim isso é brilhante, quando uma autora consegue fazer isto, é brilhante, não é? Para mim, foi uma. Gostei imenso deste final. É um final aberto, semi-aberto, digamos assim. E lá está, esta obra também é muito sobre isto, sobre esta relação, sobre esta família. Depois nós também temos aqui um irmão e a cunhada da Natália, também com um posicionamento muito diferente. Lá está, aqui esta Silvia é a cunhada da Natália, quase como um exemplo, um modelo eu deveria ser a mulher, não é? A mulher recatada e do lar. Mas, só aparentemente. Há ali uma cena muito brilhante. Há uma cena ali que eu adorei, desta Silvia, que é, lá está, esta obra é excelente mesmo. Tem aqui tanto sumo, tanto para nos dar. E eu gostei muito desta obra. Para mim
foi uma leitura excelente, mas eu senti-me um bocadinho ignorante, confesso. E foi por isso que eu tive de ir estudar mais sobre a Guerra Civil Espanhola, sobre o franquismo. Eu já sabia algumas coisas, mas muito no geral, não é? Nós estudamos na escola e depois lemos aquilo e eu senti necessidade de ir estudar mais sobre, ir pesquisar até o papel da Catalunha aqui na Guerra Civil, principalmente. E mesmo assim eu, lá está, precisava de ter estudado ainda mais. Porque eu sinto que esta obra deu-me muito, mas eu sinto que poderia ter dado ainda mais se eu tivesse mais conhecimentos, se eu conhecesse mais a fundo a história de Espanha. E é por isso que agora vou querer ler mais obras que abordem aqui estes temas, a Guerra Civil, o franquismo, para perceber melhor, porque eu vou querer reler O Tempo das Cerejas, eu vou querer reler depois à luz de um novo entendimento, de um entendimento mais completo em termos históricos, okay? Porque em termos humanos, sociais, eu senti muito esta obra, eu disse muito e deu muito. Agora, em termos históricos, eu precisava de uma base maior para conseguir aprender todos os meandros esta obra tem para nos dar. É uma obra riquíssima. Eu vou querer ler as outras obras da Montserrat, claro que sim, nem que tenha de ser em castelhano, porque é correu bem. Eu não senti assim muita dificuldade, confesso, em ler a tradução para castelhano. Portanto, vou querer voltar a ela, vou querer ler mais sobre a Montserrat. Deixo-vos aqui esta sugestão, leiam, vale muito, muito a pena. E para terminar aqui esta minha reflexão, queria deixar-vos com uma frase da própria Montserrat que diz assim: se existe um ato de amor, esse ato é a memória. E foi isso que ela nos quis dar com esta obra e com as suas obras, é memória, para que nós não nos esqueçamos do que foi e dos que foram. Dos que foram para que nós pudéssemos ser. Dos que muitas vezes perderam a vida para que nós hoje pudéssemos estar aqui a viver em liberdade. E é preciso recordar o que foi e os que foram para não voltar a repetir. Para não voltarmos ao que era antes. Porque corremos sérios riscos de isso acontecer. Leiam esta obra, leiam outras obras que nos devolvam a memória de quem somos, daquilo que foi, daqueles que foram. E espero que tenham gostado desta reflexão. Digam-me se já conheciam esta obra, se já leram, ou que obra em espanhol, de literatura espanhola, andaram a ler agora em maio. Partilhem comigo nos comentários. Como sempre, muito obrigada por estarem desse lado, por terem assistido até ao final. Despeço-me com um abraço imenso e vemo-nos no próximo vídeo.